Meus queridos, pega a tua palavra, lá no livro do profeta Oséias. Ó, ascendente, tem a nos dizer essa noite. Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo. Toda a Bíblia ela é escrita em três formas de linguagem: área, figurada e alegórica. O livro do profeta Oséias, embora seja um livro pequeno, ele inclui essas três falas, três tipos de comunicação. Ele fala de uma forma literária, mas fala também de uma forma alegórica, mas também de uma figurada. E nós vamos ver o que o Senhor tem nessa noite. O tempo a qual o profeta Oséias estava na terra era um tempo a qual o povo de Israel havia se dividido. Ali havia se dividido como o mundo está dividido hoje. Ali o povo de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Assim como hoje o mundo é dividido entre capitalismo e socialismo. Assim como o Brasil hoje está dividido entre esquerda e direita. Assim como o cristianismo é dividido entre catolicismo e protestantismo. Assim como a Igreja Católica hoje também entra-se uma divisão entre conservadores e liberais. Assim estava o reino de Israel no tempo do rei Jeroboão, a qual estava no reinado de Israel, naquele período a qual Oséias era profeta, a qual ele era escolhido, o homem de Deus, para falar com o povo. E naquele período a qual Jeroboão era rei de Israel, rei do reino do norte, naquele momento que Oséias estava ali, sendo boca de Deus, sendo o homem que era a referência, era a ponte entre Deus e os homens. Naquele período começa a se entrar período de muita dificuldade no reino de Israel, porque um reino dividido ele jamais pode subir. Um reino dividido não consegue ficar de pé. Um reino dividido começa a entrar em crise. E assim entrou o reino de Israel. Se nós pegarmos aqui do capítulo 1 até o capítulo final, nós vamos perceber quanta iniquidade acontecia no reino de Israel naquele período. No capítulo 4 vai dizer assim, que naquele momento haviam muitos homicídios, roubos, prostituição, havia muitos crimes cometidos naquele período. E por que isso acontecia? Por conta das divisões que aconteciam no reino. Porque naquele período, os sacerdotes que deveriam anunciar a palavra de Deus e ensinar o povo estavam envolvidos com problemas políticos, com o rei fulano. Os sacerdotes, ao invés de falar do amor de Deus, de falar do reino de Deus, começavam a ter somente pretensões políticas e não ensinavam o povo a respeito do reino dos céus. E com isso, o relativismo entrou no meio de Israel. E quando o relativismo entra no nosso meio, nós começamos a esfriar a nossa fé, aonde entra-se aí a tal da apostasia. Porque deixamos de acreditar naquilo que um dia acreditávamos. Porque começamos a permitir que o pecado entre. Começamos a relacionar, a relativizar tudo aquilo que acontece, e aquilo que era pecado passa a já não mais ser, porque não estou preocupado mais com o reino dos céus, porque eu fico preocupado somente com as coisas mundanas, com as coisas passageiras, com as coisas atuais, com as coisas que regem o mundo, e eu deixo de me preocupar com as coisas celestiais. Assim estava o reino de Israel, corrompido, cheio de pecado. E neste momento que o reino de Israel estava desse formato, Deus olha do céu, chama lá Oséias e diz assim: vem aqui, meu querido, eu não consigo mais falar com esse povo, porque a gente manda, quando eu mando o profeta, eles sufocam, eles assassinam os profetas. Quando eu mando alguém para falar com eles, é o mesmo que uma pedra falar com eles, porque eles ouvem. Então eu quero te usar, eu quero usar a tua vida para fazer uma alegoria para que esse povo possa entender. E o profeta diz: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E ali o Senhor diz para o profeta Oséias:
Eu quero que você mostre com a tua vida aquilo que está acontecendo comigo aqui no alto dos céus. Eu quero que através da tua vida você possa elencar e mostrar para a humanidade o como é que eu me sinto, como é que eu me deparo com as situações para com o meu povo. E o profeta diz: o que é que o Senhor quer que eu faça, meu Deus? E ele diz assim: eu quero que você case. E o profeta, muito animado, diz assim: família, vou me casar. Eu imagino o profeta olhando e falando assim: será que aquela menininha lá do grupo de oração? Será que aquela da intercessão? Será que aquela menina do ministério de música? Será que aquela... Mas o Senhor diz: não, não é nenhuma dessas que o seu coração se apaixona. Não é nenhuma dessas a qual qualquer homem gostaria de se casar. Eu não quero te apresentar uma mulher a qual qualquer homem ficaria encantado. Ele diz assim: mas, Senhor, então, o que é que... qual mulher que o Senhor quer me apresentar? Ele diz: quero que você vá a um prostíbulo e escolha uma das meretrizes, uma das prostitutas que ali estão, e é com... Pega aí o teu livro, a Bíblia, o livro do profeta Oséias, capítulo 1. Vamos entender o que é que ele vai dizer. Capítulo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beri, no tempo de Osias e Joatã, e Acás e de reis de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás. Início da palavra do Senhor a Oséias. Pai e esposa, uma mulher dada ao adultério. E aceita filhos adulterinos, que a nação procedeu mal para... Vai até um... escolhe lá uma merecida, uma prostituta qualquer, aquelas mais relapsas. Escolhe ela e traz para a tua casa. Essa será a tua esposa. Eita! Olha a missão do profeta. E o profeta, obediente, vai lá e retira aquela mulher do prostíbulo. Aquela mulher se chamava Gomer. E ele vai lá, retira aquela mulher de um prostíbulo e traz ela para dentro de casa. O grande problema, meu querido, é que existe uma coisa muito complexa na nossa vida que nós precisamos entender. É que uma coisa que às vezes nós esquecemos. É muito fácil nós mudarmos uma crença a qual nós temos, mas os nossos hábitos são muito difíceis de mudar. Os nossos hábitos, aquilo que começa a ser automático na nossa vida, tem dificuldade para mudar. Por quê? Porque se torna automático. Então, quando os hábitos entram na nossa vida, é muito difícil. E aquela mulher estava habituada com o prostíbulo. Ela estava habituada com uma vida agitada, frenética, com uma vida cheia de aventuras. Ela estava acostumada a viver com uma vida cheia de romances, de lances, um para cá, outro para lá. E então ela, de repente, é tomada em casamento e chega numa casa aonde tem tranquilidade, aonde tem paz, aonde não tem aglomeração, aonde tem tranquilidade. Aí deixa eu falar um negócio para você, querido. Quando nós estamos habituados com agitação, as aventuras, quando nós estamos acostumados a viver lances, a viver o tempo todo atribulado, quando a gente chega em um lugar onde tem paz, tranquilidade, a gente fica desconcertado. A gente não sabe o que fazer. E assim aquela mulher, ela chegava em casa e aquele ar de tranquilidade, não tinha barulho, era muito sossego, e de repente ela volta novamente para os seus hábitos. Novamente ela volta para a prostituição. Assim ele deixava a casa aberta, saía para suas missões, Oséias saía para o seu trabalho,
para anunciar a palavra do Senhor, e deixava ela em casa. E quando chegava, Gomer não estava em casa, Gomer tinha saído. E às vezes ela esquecia de voltar, saía para dar um passeio, mas no meio desse passeio ela encontrava amigos da antiguidade, amigos das antigas, amigos do rolê, amigos que ela andava antigamente, amigos que ela tinha uma certa intimidade. E no meio desse encontro, ela retornava novamente à vida passada, e quando menos se percebia, estava lá no prostíbulo de novo, mesmo não sendo obrigada, mesmo não tendo obrigatoriedade de estar naquele prostíbulo, lá ela estava novamente. E agora já não estava mais por obrigatoriedade, ela estava por livre-arbítrio, porque encontrou com amigos da antiguidade, amigos das antigas, e de repente, quando viu, passou do horário. Quando viu, já estava fora de casa. Eita! E aquela mulher que ali estava, novamente, voltava aos seus maus costumes, voltava aos seus maus hábitos, voltava a ser usada novamente. E passava-se a sexta, o sábado, o domingo, e Oséias esperando, e de repente, na segunda-feira, de manhã cedo, aparecia lá, toda descabelada, marcas no pescoço, marcas no braço, salto da sandália quebrado, a bolsa com a alça quebrada, e voltava para casa novamente. Voltava com a cabeça baixa, e mais uma vez Oséias olhava ela, abraçava, trazia para dentro. Não perguntava nada. Não perguntava nada para ela. Não perguntou onde ela estava, não perguntou o que ela estava fazendo, e abraçava ela novamente e trazia para dentro de casa. E ela, arrependida daquilo, ela entrava para dentro de casa e se concentrava no meio da manhã e dizendo: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou trocando essa vida aqui por aquela vida velha. Mas passavam-se mais alguns dias, a paz, a tranquilidade começavam a gerar uma certa monotonia, porque quando nós estamos acostumados com a agitação, a tranquilidade, é hostil, porque o homem velho que está encruado dentro da gente, ele ainda pede por agitação, ele ainda pede por inquietação, ele ainda pede por aventuras. E a gente não consegue se acostumar com a tranquilidade, com a paz. A gente quer aventura. E dessa forma ali, aquela mulher, novamente, ela começa a ficar inquieta, porque a agitação começava a tocar dentro dela. A agitação começava a tocar dentro dela. E aquela mulher saía novamente e voltava a se relacionar novamente com seus amantes, com seus clientes, com aqueles que a usavam. E novamente ela estava ali. E todas as vezes que ela ia por impulsividade, ela agia por impulsos. E de repente, no final do programa, no final da noite, batia aquele arrependimento. Sabe aquele arrependimento que bate na gente no final de festa? Sabe aquele arrependimento que bate na gente após cometer um pecado? Sabe aquele arrependimento que bate no coração após você cometer um erro, após você quebrar um tratado, após você cometer um pecado? Era o que batia no coração daquela mulher, e ela falava assim: eu preciso voltar para casa. Será que ele vai me aceitar? Será que Oséias vai me aceitar lá novamente? Será que Oséias vai permitir que eu entre novamente na sua casa? E novamente ela dizia assim: eu vou tentar mais uma vez. E após aquele final de semana, todo agitado, todo cheio de pecado, a qual ela volta para casa cheia de marcas, porque pecado deixa marcas. Todas as vezes que nós nos entregamos pelo pecado, o pecado gera marcas. Algumas marcas duram para o resto da vida. Algumas marcas vão durar a vida inteira, porque o pecado é assim. O pecado carimba, o pecado gera tatuagens, o pecado gera marcas que vão ficar para o resto da vida. E assim aquela mulher voltava para casa mais uma vez, marcada pelo pecado, arrependida de cabeça baixa. E mais uma vez, Oséias estava lá no portão, esperando ela, de braços abertos,
E não perguntava, e ela começava a chegar dizendo: meu amor, meu senhor, Mas aquele relacionamento começa a ficar abusivo, porque o pecado, ele nos condiciona. O pecado, ele nos leva a querer mais, porque o nosso coração é insaciável. O nosso coração, ele é não o órgão, o nosso coração espiritual, ele é imaterial. E coisas passageiras não conseguem preencher o vazio desse coração. Então, quanto mais pecado nós temos, mais pecado nós queremos, porque começamos a ficar insaciáveis. E aquilo começa a ficar normalidade. E aquela mulher percebeu que todas as vezes que ela vinha pedir perdão para Oséias, Oséias a perdoava, começou a ficar cotidiano. Ela já não saía mais somente final de semana. Agora ela sabia segunda, terça, quarta, quinta-feira. Ela saía até para fazer matinê. Ela começava a sair todos os dias porque o pecado começou a ficar hábito na vida dela novamente. Até que um dia, de repente, ela aparece grávida. E aí, ela dá à luz a um menino e o Senhor manda colocar o nome dele de Jezrael. Jezrael significa campo de batalha. Porque todas as vezes que nós vivemos de uma duplicidade para com Deus, o fruto do nosso pecado vai gerar batalha. Por isso que muitas vezes nós estamos na presença de Deus. Às vezes nós estamos na casa de Deus, mas vivendo uma vida de duplicidade. E nossa vida é uma peleja, é o tempo todo só desgraça. É o tempo todo, é só vivendo com a cara no chão. É o tempo todo sendo humilhado pelo diabo. Porque a vida de duplicidade, ela gera isso. E o primeiro filho deles, ele coloca o nome de Jezrael, que quer dizer campo de batalha. Dizendo assim: enquanto viveres em duplicidade no relacionamento para com Deus, tua vida será sempre um campo de batalha. Mas passam-se mais alguns dias. Aí ela fica grávida novamente. E no momento que ela fica grávida, ela estava alguns dias já fora de casa. E no momento que ela volta grávida, Oséias já desconfia que aquele segundo filho já não era dele. Oséias desconfia que aquilo era um fruto de adultério. E ele diz: o Senhor manda dizer, coloca o nome dessa criança de Lo-Ruama, que quer dizer desfavorecida. Não terei compaixão, não terá mais favores de minhas mãos. Ou seja, existe um certo limite que o pecado nos permite que nos encontremos com Deus. Mas passado esse certo limite, não é mais a mão de Deus. É porque conforme nós vamos pecando, nós vamos nos afastando de Deus. Conforme nós vamos pecando, nós vamos nos afastando de Deus. Conforme nós vamos pecando, nós vamos nos afastando de Deus. Aí Isaías, lá no capítulo 49, vai dizer que não é a mão de Deus mais que é incapaz de nos alcançar. É porque o pecado que nós cometemos colocou uma barreira entre nós e Deus. E isso permite com que o diabo faça uma festa na nossa vida, porque no momento a qual Deus não está presente, o diabo vai estar. Aí entra a parte de miséria, desgraças, que começam a acontecer na nossa vida. E começam a acontecer porque o pecado vai colocando barreiras entre nós e Deus. Mas mesmo assim, Oséias ainda acolhia aquela mulher. Mas passado mais algum tempo, ela fica em casa e de repente ela sai de novo. Ela sai de novo porque estava habituada, e a gente se habitua. O pecado se torna hábito. Se tornou hábito, ele começa a ser automático na nossa vida. Quando a gente menos percebe, a gente está pecando novamente. Os mesmos pecados que a gente cometia outrora. E aquela mulher sai mais uma vez.
E quando ela retorna grávida de um terceiro filho. E este terceiro filho, o Senhor manda chamar ele de Lo-Ammi. Ele diz assim: não é meu filho, não é meu povo. Ou seja, querido, vão acontecer consequências, o nosso distanciamento de Deus e o pecado que nós vamos cometendo dia a dia vai gerar frutos na nossa vida que não adianta depois dizer, isso é permissão de Deus. Não, tem coisas que acontecem na nossa vida que não são permissão de Deus, é porque nós procuramos a vontade de Deus. A nosso respeito é santidade, que nós possamos reinar nessa terra, que nós possamos estar sobre todos os seres. Mas o pecado nos coloca numa situação na qual nós nos tornamos como animais e nos separa da presença de Deus. Aí nós começamos a relativizar. E o Senhor disse: não, este não é meu filho, não é fruto meu. Vão ter coisas que vai acontecer na nossa vida, vão ter situações que a gente vai procurar. Vão ter situações que a gente vai provocar. Mas novamente ela volta para casa. Ela volta para casa. Oséias perdoa ela. E de repente, ela começa a se incomodar novamente. Ela começa a se incomodar novamente porque lá na casa, além de paz e tranquilidade, os recursos eram poucos. Tinha o suficiente para não passar fome. Tinha o suficiente para não passar necessidade. E ela lembra do tempo que ela era prostituta, no tempo que ela trabalhava na boate. E ela diz assim: naquele tempo que eu trabalhava lá, não me faltava dinheiro. Hoje eu não tenho dinheiro nem sequer para comprar minha lingerie. Hoje aqui o Oséias só compra comida, é só arroz, feijão e carne. Ele não lembra que eu preciso cuidar do meu cabelo. Ele não lembra que eu preciso cuidar das minhas unhas. Ele não lembra que eu preciso da minha lingerie. Ele não lembra que eu preciso sair também. E ela começava a criar uma história dentro de si, e dizendo: eu preciso agora de dinheiro, eu preciso de dinheiro, e do jeito que está, não dá. Oséias dizia para ela: mas por que você não faz uma diária? Não, é muito pouco, o dinheiro que eu ganhava lá era muito melhor. E por causa do dinheiro, por causa da vida boa, novamente ela volta ao pecado. Por causa do dinheiro, novamente ela volta ao pecado. Por causa da vida boa. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Existem 3 situações a qual nós nos prostituímos na presença de Deus. A primeira delas, por causa de dinheiro. A gente cria necessidades para criar ídolos para colocar no lugar de Deus. A gente cria necessidades, a gente vem aqui, faz um tratado com Deus: Senhor, eu vou te servir, agora o Senhor é meu esposo, eu serei a tua esposa, eu te servirei com toda retidão e tal, e de repente as coisas começam a prosperar, o trabalho começa a dar certo, aumentou o salário, agora está todo mundo trabalhando em casa, agora eu abri uma empresa, e de repente, quando eu menos percebo, eu não tenho mais tempo para Deus. Eu criei um ídolo chamado trabalho por causa do dinheiro e troquei e coloquei no lugar de Deus. Segunda coisa que nos afasta da presença de Deus: a busca excessiva pelo prazer. Nós nos prostituímos na presença de Deus pela busca pelo... Começamos a busca incessante pelo prazer. A busca incessante. E de repente, aquilo não tem mais fim. Aquilo não tem mais como parar. E quando nós menos percebemos, a busca pelo prazer, ela nos tira da presença de Deus mais uma vez. Terceira coisa que acontece, que nós nos prostituímos na presença de Deus, são os hábitos. Porque primeiro você vai por dinheiro, depois você vai por prazer, depois você vai por hábito.
Quando estava fazendo faculdade, nós fizemos um trabalho entrevistando prostitutas de Dourados para fazer direcionado à psicologia social. Mulheres com mais de 30 anos que ainda estavam na prostituição, elas diziam assim: acostumei, estou habituado. Vejo mais. As mais novinhas diziam assim: não, dá para ganhar um bom dinheiro. Dá para ganhar um bom dinheiro e a gente está fazendo o que a gente gosta. Mas a vida era aquela. Oséias trazia ela para dentro de casa. E mesmo assim, e por causa da saudade do mundo lá fora, ela sai. E quando ela sai, de repente, ela encontra com amigos apresentam para outros amigos, e com pouco tempo, fazia muito tempo que ela não aparecia mais em casa. Fazia muito tempo que ela não aparecia mais na casa de Oséias. Fazia muito tempo, porque o pecado vai nos distanciando. E quanto maior a distância, maior é o tempo para retornar. Quanto maior a distância, maior é a dificuldade para o retorno. Quanto maior a distância, mais dificuldade eu tenho para voltar ao lugar de origem. E ela saiu e não voltou mais. Oséias achou que ela tinha morrido. Passou uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e ela não voltava mais para casa. E Oséias não tinha mais notícias daquela mulher. Não sabia por ela onde ela andava. Mas eis que, em um momento, Oséias andando pela cidade, passa por um mercador de escravos. E no momento que ele passa pelo mercador de escravos, ele olha do lado de lá e ele vê um semblante parecido com o de Gomer. Mas naquele momento ele vê que está um pouco desconfigurado, porque ela estava com o cabelo cortado, ela estava sem dentes, ela estava magra, ela estava descalça, ela estava toda machucada, ela estava toda desconfigurada. Mas quando a gente ama alguém, a gente conhece de longe. Basta uma foto, um risco, uma letra, uma fala, uma música, a gente lembra daquela pessoa. E naquele momento que Oséias olhou aquele semblante parecido com o de sua esposa, ele olha e corre até o mercador. Ele corre até o mercador, e no momento que ele corre até o mercador, ele olha, e o Senhor já toca no coração e diz assim: vai lá, busca a tua esposa e leva ela para casa. Busca ela e leva para a casa de Deus. Eu imagino Oséias naquele momento, coração humano dizendo: vou passar pela mesma situação de novo, agora que eu estava esquecendo. Mas ele volta, e no capítulo 13 ele diz assim: o Senhor disse-me: ama de novo a tua mulher, que foi amada de seu amigo e que foi adúltera, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses e gostem de tortas de uvas. Adquiria, pois para mim, por 15 ciclos de prata, e um homer de cevada, e um leteque de cevada, e disse-lhe: por muitos dias ficará aí sem te prostituíres, sem te entregares a homem algum. Eu imagino ali, o momento que Oséias encontra aquela esposa toda abatida, machucada, ela de cabeça baixa, ele chacoalhando o braço dela e dizendo: ei, Gomer, é você, amor. E ela escondendo o rosto para dizer: porque o pecado faz isso? O pecado faz com que a gente se esconda a nossa face de Deus. Eu imagino aquela mulher escondendo o seu rosto e dizendo, balançando a cabeça, e Oséias virando o rosto dela dizendo: é você sim, meu amor. Há quanto tempo eu te procurei? Há
quanto tempo eu estava atrás de você e você sumiu. Ei, minha querida, eu vim aqui para te levar para casa. E naquele momento ali, o mercador diz: ei, tira a mão da minha escrava. Tira a mão porque eu paguei um preço por ela. Tira a mão da minha escrava porque ela é minha. Assim dizia o mercador de escravos. Mas ali Oséias, movido pela palavra do Senhor, diz assim: eis que eu comprarei ela. Quanto é o valor que eu pagarei? Tudo agora. E naquele momento o mercador, ele diz o valor, e Oséias compra novamente a esposa e a leva para casa. Eu imagino no meio do caminho, naquele meio do caminho ali, ela olhando para Oséias de rabo de olho, da mesma maneira que acontece, sabe, quando a gente enche a nossa vida de pecado e volta para Deus, que a gente não acha dignidade nem de sentar no banco da frente. Eu imagino ela querendo ir para o banco do passageiro, lá para trás, e Oséias falando: não, filha, vai para frente, eu não sou Uber não, você vai aqui do meu lado. E ela dizendo assim: mas eu não sou digna mais de andar com você. Eu pequei, eu vivi essa vida de pecado, por que você me quer? E eu imagino Oséias olhando para ela, citando uma canção. Feche seus olhos. Vou falar com você. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim? Aí Oséias diz para ela: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Talvez você tenha vindo hoje aqui com o coração pesado, com a mente pesada, achando que Deus jamais daria um voto de confiança para você por tudo aquilo que você fez, por todos os pecados que você cometeu, por toda a tua vida desregrada que você tem levado até ontem. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, o Senhor foi buscar você lá na tua casa, mandou o convite para que você estivesse hoje aqui, para dizer para você que você é precioso, que você é preciosa, que não importa o pecado que você cometeu, não importa as transgressões que você cometeu, o que importa para Deus é que hoje você está aqui, e Ele está dizendo para você: não volte mais a se prostituir, não volte mais a se envolver com os ídolos, não volte mais a se envolver com o pecado, porque eu te amo. Eu te quero para mim, eu quero você todinho, todinha para mim. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, Douglas. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Em nome de Jesus eu profetizo a quebra de corrente de maldição da sua vida nessa noite, a quebra
de todo esse pecado que tem te amarrado, essas correntes de maldição de pecado que tem te amarrado, que tem te prendido, que tem te levado a prejuízos. E todas as vezes que você tem se entregado a este pecado, todas as vezes que você se dá a liberdade de se entregar, de voltar novamente a Ele, Ele te coloca no chão, Ele te humilha, Ele te deixa desprovido. E hoje o Senhor vem dizer para você que Ele te ama, que Ele quer te tirar daí, que este lugar não é para você, que este lugar aonde você entrou, aonde você voltou, aonde você pisou os pés, não é para você. O lugar a qual o Senhor preparou está guardado. Aleluia, aleluia. Ei, presta atenção. Deixa eu dizer para você, Gomer volta para casa, e volta para casa, e o pecado ele gera marcas. O pecado ele gera sequelas. Ela estava com o cabelo todo cortado, parecia que tinha sido cortado a faca, não tinha dentes, estava magra, estava desnutrida, estava enfraquecida. E o pecado faz isso com a gente. O pecado desconfigura, o pecado nos tira da nossa posição original, o pecado desconfigura, o pecado muda a face, o pecado muda as características. E aquela mulher entra, naquele momento, eu imagino ela parada, na frente da casa. Ela parada na frente da casa. Na frente da casa de Oséias. E deixa eu falar um negócio para você. O nome Oséias significa Salvador. Deus salva. Deus salva. Oséias representa Jesus Cristo. Seu ministério começa aos 30 anos, assim como o ministério de Jesus Cristo, para salvar a humanidade. E deixa eu dizer um negócio para você, querido. Por mais que pareça ser um mau investimento, assim como Oséias tirou uma mulher do prostíbulo, imagina para Jesus, o Filho de Deus, vir se misturar a nós, vir se igualar a nós. Nós que não éramos nada, nós que éramos gentios, os pagãos, nós não tínhamos parte da herança, nós não tínhamos parte com o reino. Aí o Senhor olha do alto dos céus e disse assim: eu vou para a salvação desse povo, fora dos judeus. Eu imagino o céu se rebelando naquele momento. Eu imagino o inferno se rebelando naquele momento. Eu imagino os anjos caídos se rebelando naquele momento, dizendo assim: quando nós caímos, ninguém fez nada por nós. E agora, quando esse ser humano cai, agora o Senhor vai descer do céu e vai se melar na lama dessa humanidade. Aí o Senhor diz assim: eu vou. Aí Jesus Cristo, o Salvador, o Oséias do povo cristão, ele vem, se encarna no Emanuel, o Deus conosco, para receber a mim e a você, mesmo com o nosso pecado, mesmo com as nossas falhas. Para isso, vivemos o tempo da graça. Para isso, hoje, tenho a certeza de salvação, não porque prego, não porque faço, mas porque não mereço, mas porque sou pertencente. Não é por aquilo que faço, mas é por aquilo que Ele fez. Não é por merecimento, é por pertencimento. Ele buscou a mulher lá na mão do senhor de escravos, não é porque ela merecia estar na casa, mas é porque ela pertencia a Ele. É por isso que Jesus vai dizer que Ele prefere deixar 99 ovelhas para ir atrás de uma só que se perdeu. É por isso que Ele diz que há mais festa no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos. Eu imagino naquele momento Gomer chegando ali e dizendo assim: meu amo, meu senhor, olha o que fizeram comigo. Me quebraram toda. Eu estou toda machucada. Eu estou sem forças. Me roubaram. Tiraram tudo de mim.
cortaram o meu cabelo, eu estou desconfigurado, eu não tenho mais sequer vontade de te chamar de meu marido, eu não tenho sequer mais vontade, eu estou com vergonha de entrar na tua casa, porque é o que os outros vão dizer, o que os nossos filhos vão dizer, o que os vizinhos vão dizer, eu estou com vergonha de tudo que eu fiz. Aí eu imagino Oséias, Salvador, olhando para Gomer naquele momento, abaixadinha na beira do portão sem querer entrar, e dizendo assim: ei, eu vou cantar uma música para você antes de você entrar para dentro de casa. E ela olha assim: música? Que música? Ele disse: feche seus olhos. Eu digo para você: feche seus olhos e deixa Jesus cantar para você. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, Ele sabe. Sei também que tens chorado. Nos lugares mais escuros onde você tem andado, Ele tem te observado. Eu sei bem que tens sofrido. Ele conhece, Ele sabe o seu sofrimento. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. É o Senhor falando para você nessa noite. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ei, querido, deixa eu dizer um negócio para você. Nada, ninguém no mundo pode amar a você como o Senhor te ama. Ninguém. No mundo nós ganhamos, sim, o dinheiro, a busca pelo dinheiro faz bem, sim. A gente não pode viver uma vida muito salgada, prazeres, sim, tudo na moderação. Mas quando isso se torna Deus na nossa vida, nós invertemos os valores, nós colocamos o dinheiro, os prazeres, o trabalho na frente de Deus, nós praticamos idolatria, nós perdemos o contato para com Deus. E o pecado, quando ele se torna habitual na nossa vida, ele é muito ruim. O pecado, quando se torna hábito na nossa vida, a gente tem dificuldade para se desvencilhar dele. A palavra do Senhor vai dizer que não adianta simplesmente você deixar a casa limpa e não colocar ninguém dentro. Se você limpar a casa e não colocar ninguém dentro, logo, logo, aquele espírito que foi tirado da casa, aquele espírito imundo, ele vai voltar com outros 7 espíritos e tomarão conta da casa. Por isso a gente tem dificuldade de vencer o pecado.
A gente vem de retiro, a gente vem de um grupo de oração, a gente vem em campanha de oração, e a gente vem aqui, renuncia ao pecado, a gente renuncia ao mal, a vontade de servir a Deus é muito grande, e a gente passa sexta, sábado e domingo doido para poder fazer alguma coisa, mas chega no meio da semana, a gente não faz nada, a casa continua limpa, mas a gente não coloca nada no lugar dela, a gente não se dispõe a servir, a gente não se dispõe a fazer algo para Deus, e a casa continua limpinha, e de repente esse espírito volta novamente, volta com outro 7, e nos leva novamente, suja toda a casa novamente. Vou dizer um negócio para você, querido. Não basta simplesmente renunciar ao pecado. A gente precisa renunciar ao pecado e introduzir virtudes na nossa vida. A gente precisa renunciar ao pecado, uma vida de hábitos de pecado, e colocar hábitos virtuosos na nossa vida. A gente precisa renunciar ao pecado, mas eu preciso me colocar outras situações que vão complementar aquele vazio que o pecado vai deixar. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa preencher o vazio que o pecado, porque o pecado, quando sai da nossa vida, ele deixa um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido. E se você não preencher novamente, você vai voltar para aquela mesma resenha de pecado. Vai voltar para o álcool, vai voltar para a droga, vai voltar para a prostituição, vai voltar para as suas festinhas, vai voltar para a tua vida mundana que nunca te trouxe alegria. Mas de repente, tua mente te engana e diz assim: não será mais feliz lá. E você volta novamente, assim como um porco que depois de ter dado um banho, ele volta novamente à lama, assim somos nós. As pessoas me dizem assim: ah, Gilson, você não para em casa, você fica só na igreja todo dia. Meu querido, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei minhas raízes, eu sei minha origem, e se eu não servir a Deus, eu vou acabar servindo ao mundo novamente. Você está entendendo? Não dá. Eu conheço, eu me conheço, eu sei o quão pecador eu sou. E se prego durante todos os dias da semana, não é por merecimento, é por pertencimento, é por necessidade, porque eu preciso estar, eu preciso preencher. Entende, querido? Me lembro que aos 19 anos de idade, chegando numa boate, entrei dentro da minha casa, pulei a janela, e de repente, quando eu acordei, os vizinhos abrindo a casa, arrombando a porta, estava eu lá todo cagado e vomitado de sangue. Tinha tido uma hemorragia. Veio a ambulância, me levou, eu fui direto para a UTI, 12 bolsas de sangue tomei naquele dia. Minha família toda lá me visitando, os amigos fazendo campanha para arrecadar sangue, e eu estava lá, parecendo a Gomer. Não vejo a hora de sair daqui para tomar uma Não vejo a hora de sair daqui para tomar uma garrafa de cerveja. Será que os caras estão lá? Será que vai ter festa sem eu lá? Será que vai ter festa se eu não estiver lá? Porque essa agitação, essa inquietação vem, e a gente começa a querer voltar para o mundo. A gente acha que não vai acontecer festa se a gente não estiver lá. A gente acha que não vai ter baile se eu não estiver lá. E eu estava lá preocupado em tomar cerveja, enquanto minha família estava arrecadando sangue. E de repente eu saio lá da UTI, me recupero novamente. Mas assim como o porco, depois de tomar um banho, volta a lama, volta eu novamente para a mesma vidinha pecaminosa, pela mesma vidinha, porque estava habituado com o pecado, estava acostumado com tudo aquilo dali. E quando a gente está acostumado, as coisas podem até não fazer bem, mas a gente está acostumado. As coisas podem até não fazer bem para a gente, mas como a gente está acostumado, a gente volta, é hábito. E de repente eu volto novamente. 3 anos depois, está eu lá novamente, chegando da boate, entrando pela janela, e de repente está lá a ambulância arrombando a porta e me tirando novamente para levar para o hospital. Aí entra mais uma vez, pela segunda vez, está eu lá na UTI do hospital, tomando sangue, plasma, soro. E o médico olha e diz assim: eu te conheço, guri. Eu falei também. Ele disse assim: está fazendo o que da tua vida? Fala assim a cabeça. Cara, procura uma igreja.
Procura Deus. Eu não sei se você tem religião, mas se apega a Deus, moleque. Se apega a Deus. Olha a tua vida, rapaz. Você é jovem. Olha a tua idade. Quantos anos você tem? Eu falei 23. Você tem uma vida inteira pela frente. O que você está procurando para a tua vida? Você não está vendo que isso que você está vivendo não está te levando a nada? Deus usou um médico para falar comigo naquela UTI daquele hospital. E eu lembrei, assim como o filho pródigo lá atrás, lá naquela outra história de Lucas, no capítulo 15, que ele fala assim, ó. Lá na casa do meu pai tem tudo de bom. E naquele dia eu percebi que a minha vida precisava mudar. Naquele dia eu percebi que a minha vida não dava mais para continuar do jeito que era. Naquele dia ali eu percebi que minha vida precisava ser mudada. E eu percebi as marcas, as sequelas. E quando eu volto para casa, mais debilitado do que antes, parecia um cotonete, só tinha cabeça, porque estava magro, desconfigurado, porque o pecado faz isso, desconfigura. Parecia um cotonetão andando na rua, um cabeção desse tamanho, pesando 59 quilos. Aí eu falei, eu preciso voltar. Deus, eu preciso voltar para Deus. Aí você vai falar assim, Gilson, mas se você nunca tinha servido a Deus, como é que você ia voltar? Capítulo 11 de Osés, ele diz assim, Israel era ainda uma criança, e eu já o amava. E do Egito chamei meu filho, mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifício aos Baals e queimaram oferta aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que tira da boca uma rédea e dei-lhes alimento. Versículo 7. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém quer procurar elevar-se. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como Adama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor da minha cólera. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não sou um homem. Sou um santo no meio de ti e não gosto de destruir. Aleluia! Deus não quer ver a sua destruição, querido. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que o teu preço já foi pago. Que se você ainda está no lugar onde está, é porque você quer, porque as correntes já foram quebradas, porque o preço ele já pagou. Agora você precisa vir com seus próprios pés para a casa da onde você não deveria ter saído, porque ele diz, desde criança, ainda no ventre da tua mãe, eu já te amava, eu já havia te dado um nome e te trouxe hoje aqui. E assim como ele disse para Gomer, agora fica aí. E não se prostitui mais, não peca mais. Assim, eu vi Deus falando comigo naquele dia e voltei para onde eu... Você está hoje aqui, querido, é porque Deus tem um plano na tua vida. Se você está hoje aqui, vivo, respirando, se você está hoje aqui com fôlego de vida, é porque Deus tem um projeto para você, tem um plano para a sua vida. Qual será? Não sei, é você e Deus quem precisam desvendar isso. É você e Deus quem precisa se disponibilizar. Meu sonho jamais foi pregar a palavra de Deus. Não prego porque quero, prego porque necessito.
prego porque necessito. Mas quantos pregadores que aqui estão, que ainda estão acorrentados? Quantos músicos que aqui estão, que ainda estão acorrentados? Quantos homens e mulheres de Deus que aqui estão, que ainda estão acorrentados, que não perceberam o seu valor, que não perceberam que o seu preço foi pago? Está na hora de agir. E deixa eu falar um negócio para você, querido. Passa a ter compromisso com Deus, e Deus terá compromisso. Gente, todo o sofrimento de Gomer acontecia quando ela saía da casa de Oséias, porque do portão para dentro ele protegia. Assim como um marido, como um pai de família que protege a sua casa, assim Oséias protegia a sua. Enquanto ela estava dentro do portão, ali ela estava protegida, mas quando ela saía do portão para fora, Oséias já não podia. Assim Deus fala com você hoje. Enquanto você estiver na casa de Deus, servindo a Deus, a proteção, a briga, a treta é dele. Mas se você sai para fora, aí Deus já não pode fazer nada. Aí não é a mão de Deus que não te alcança, é o teu pecado que coloca uma barreira entre você e Deus. Aí eu pergunto para você, aonde é que você quer ficar? Do portão para fora ou do portão para dentro? Do portão para fora é você e o mundo. Do portão para dentro é você, Deus contra o mundo. Está entendendo, querido? Eu quero convidar você a ficar de pé. Levanta esse irmão que está do seu lado. Pega na mão dele. Ei, vou dizer um negócio para você. Eu imagino